Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé, Amazonas. Acesse os episódios do Trilhas nas plataformas de áudio, você já sabe, é só digitar ali, Trilhas da História e seguir o nosso podcast. Eu sou o professor Daniel Lima, professor do Colegiado de História aqui do Centro de Estudos Superiores da UEA, e juntamente com meu colega Luciano Teles e uma equipe de alunos do curso de História, tocamos esse projeto há mais de 1 ano e meio. E tem sido muito proveitoso passar por aqui tanta gente da história, mas também de outras áreas do conhecimento humano e dialogarmos, conseguirmos transmitir para a sociedade, nesse projeto de extensão, aquilo que é produzido dentro da universidade. Muitas vezes a história oficial tenta apagar as vozes dos grupos marginalizados, das minorias da sociedade. Mas essas vozes encontram formas de resistir e de se reinventar. Nosso tema de hoje é História e Resistência, da gramática pajubá à performance visual. Vamos falar sobre o pajubá, muito mais do que um conjunto de gírias, um verdadeiro sistema linguístico complexo e pleno, forjado nas ruas e na vivência da comunidade LGBTQIA+, brasileira, com fortes raízes nas línguas de matriz africana. Para nos guiar e debater sobre os atravessamentos entre a linguística queer, os estudos decoloniais e a história, nós recebemos hoje o professor e pesquisador Renato Regis Barroso, mestre em Letras e Artes, e nosso colega aqui no Centro de Estudos Superiores, no SEST-UEA, no curso de Letras. Ele é uma das principais referências acadêmicas no tema e acaba de lançar a obra Gramática Descritiva do Pajubá, um trabalho fundamental para legitimar e provar a estrutura dessa linguagem. Professor Regis, é uma alegria tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo ao podcast Trilha da História. Eu quem agradeço o convite, Daniel, aí com esse projeto do podcast tão bonito, junto com o Luciano e os meninos do curso de História. Me sinto honrado e lisonjeado de participar. E vamos lá, porque falar de pajubá é falar de algo que eu já trabalho há 15 anos da minha vida. Então, enfim, é diversão pura. Maravilha, meu caro. Olha, você sabe que já havíamos falado algumas vezes sobre a possibilidade de conversarmos, né? História e letras, e o lançamento do livro só trouxe, já aproximou, acelerou esse episódio que já estava aí em tese encaminhado para acontecer. Para nós é uma grande satisfação te receber, te ouvir, e esse espaço do nosso podcast é para isso, para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Quero lembrar você que está nos ouvindo aí nas plataformas de áudio, no YouTube, no Spotify, nas demais plataformas, encaminhe esse link para a sua lista de contatos, tá? Para os seus amigos aí do WhatsApp, enfim, das redes sociais. Reposta isso aí. Vamos fazer esse link correr para muito mais gente, especialmente aqui no Médio Solimões, no interior do estado do Amazonas, mas para além das nossas fronteiras, inclusive estaduais. Muita gente ouvindo aí no Nordeste, no Sul, Sudeste, e é isso que a gente quer. Vamos lá, a gente vai começar agora o nosso primeiro bloco de perguntas. Professor Regis, para a gente começar e para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco mais, fale um pouco sobre sua trajetória de vida. Quem é o Renato Regis Barroso? O Renato Regis Barroso, mais conhecido como Regis, é uma criança que sempre foi muito alegre desde que nasceu. Dentro da conjuntura do pajubá, a gente fala, inclusive sem nenhum pingo de vergonha, uma criança viada, né? Uma criança que sempre teve o apoio de pai e de mãe e sempre teve um amor incondicional, né? Minha mãe era evangélica e meu pai era umbandista. Então, eles costumavam dizer que eu sou filho do amor. E assim, desde cedo, contando aqui algo que, inclusive, minha irmã levou no dia do lançamento do livro, lá em Manaus, no Casarão de Ideias,
O meu primeiro banho em casa foi dado pelo meu pai. E o meu pai colocou muito açúcar, porque ele disse que seria uma forma de sempre as pessoas, né, que estivessem ao meu redor gostassem de mim. E eu acho que funcionou, porque seja onde eu estiver, eu sempre me sinto assim, bem acolhido, bem amado, e isso me faz muito bem. Então, esse Regis, criança, ele sempre foi um menino que não tinha medo, por incrível que pareça, mas também eu era muito bem resguardado por 5 irmãos. Então, eu acredito que eu me sentia muito bem protegida. E uma irmã, né? E assim, desde que esse Regis colocou na cabeça que ele um dia seria um grande escritor, ele foi em busca disso. E depois de anos, escrever, né, a primeira obra, nossa, foi algo assim incrível. Ainda mais a forma, a receptividade, né, a forma como foi recebida pelo público leitor. Porque no primeiro momento eu achava que seria algo que só iria para o público da comunidade LGBTQIA+. E para o meu espanto, né, foi muito além disso. Acabou ganhando aí muito mais leitores do que eu esperava. Óbvio, isso é bom. Então aí eu volto, né, aquela fala que diz que o banho de açúcar deu certo. Então, esse Renato Regis Barroso, ou melhor, esse Regis, ele é justamente esse menino que se transformou no homem queer, que hoje está com quase 50 anos de idade, e ainda procura mostrar para as pessoas que elas devem amar a si própria, acima de tudo, porque eu costumo muito fazer uso da expressão da maior drag queen, a rainha das drags do mundo, que é a RuPaul Drag Race. Ela diz que não adianta você querer amar as pessoas se você não ama a si mesmo. Então, assim, eu acho isso muito bonito. E é isso que eu procuro, eu, né, o Regis pessoa, o Regis professor, é isso que eu procuro hoje. Eu procuro, sim, óbvio, sempre fazer as pessoas se sentirem bem com a minha presença, mas eu não consigo ser uma pessoa que está em um ambiente sem se sentir à vontade. Então, sempre foi assim. Eu acredito que é uma característica boa, não vejo como uma característica ruim, mas esse Regis, que um dia foi criança e que já sonhava em escrever, né, em ser um grande escritor um dia, eu acredito que esse Regis, criança hoje, aos quase 50 anos de idade, ele começou a realizar esse sonho, né? E tudo começou com artigos, que eu sou muito de publicação de artigos, e eu não me sentia ainda, né, totalmente à vontade de começar realmente a escrever um livro. Só que eu aprendi uma coisa, Daniel. Quando a gente começa, a gente não para. É incrível quando você fica imerso, totalmente imerso na escrita, né? A escrita, ela é libertadora. Então, por aí a gente começa, né, a levar essa viagem e, principalmente, como você já colocou bem na apresentação, a gente já começa dando voz a quem durante anos e anos, durante, na verdade, décadas, foi sempre calado, né? Sempre viveu às margens, principalmente dentro da comunidade, a comunidade das travestis, que sempre foram as que estiveram da linha de frente. Muito bem, Regis, e eu sou testemunha. Acho que a gente chegou quase que junto no SEST, e o quanto você torna o ambiente leve, agradável, com essa sua sinceridade, com essa paz de espírito que você transmite. Quero deixar registrado isso aqui em nome de todos aqueles que sentem a mesma coisa. Nós vamos agora para a nossa segunda pergunta.
Para situarmos os nossos ouvintes, Regis, o que é exatamente o Pajubá? E em que momento da nossa história ele surge como esse fenômeno linguístico? Eu costumo sempre conceituar o Pajubá de uma maneira mais simples possível, como sendo uma tecnologia de sobrevivência. Porque quando ele surge justamente no período da ditadura militar. E ele surge como um código linguístico que era falado pelas travestis na época, para não levar coió dos alibãs, né? Levar coió, levar porrada, e alibã é policial. Então, quando elas falavam aquenda, o alibã, a outra já entendia. Corre, corre porque o policial, ele está vindo aí. Então, assim, esse código linguístico, ele é realmente uma tecnologia de sobrevivência. Porém, muita gente que hoje fala, porque hoje o Pajubá está disseminado, principalmente por conta das redes sociais, né? Mas quando a gente fala do Pajubá em si, e busca se aprofundar e entender a origem, a gente vai perceber o poder da língua através desse código linguístico. Por quê? Porque ele era usado como proteção. Aí pergunta-se, então não é mais um código de proteção? Hoje a gente já vive uma era em que o processo de censura, podemos falar assim, né, entre aspas, melhorou. Claro que não se compara ao período da censura da ditadura militar. Então, se a gente parar para fazer esse processo comparativo do período da década de 60 para o contemporâneo, nossa, a gente vai ver que o Pajubá, ele hoje é muito trabalhado como uma linguagem divertida, né? A gente vê a comunidade, ainda mais quando ela fala muito rápido, porque é espontâneo, né? A língua, ela é totalmente orgânica. E assim, a gente vai percebendo isso na televisão, né? A gente vai percebendo isso nas redes sociais. Então, isso é bacana demais. Hoje você vê o Pajubá como algo, nossa, mega divertido, né? Porque você vai ver a comunidade falando, você vai ver até quem não é da comunidade falando, né? Que seriam as pessoas cis, né? Que nós chamamos. Então, assim, isso é muito bacana, de verdade. Por quê? Porque se torna algo que hoje ele está sendo bem acolhido pelas pessoas, bem acolhido mesmo. Tanto é que os jovens, eles fizeram um empréstimo que vem do Pajubá, e muita gente não sabe que é o gag dela gag, que hoje está na boca das meninas, né? Ah, eu estou gag dela gag. Isso é uma expressão do Pajubá, é uma expressão pajubeira. E assim, hoje, a gente se deparar com uma expressão que até então só era falada pela comunidade e hoje sendo falada por jovens, ou jovens héteros, por exemplo, de uma forma tão natural, de uma forma tão orgânica, a gente percebe, nossa, até que ponto a gente conseguiu chegar. Hoje a gente está na boca que vai além da boca das travestis. Hoje a gente está na boca das pessoas que são as pessoas héteros. Então, assim, isso é uma grande revolução, se você parar para pensar. Por quê? Língua é poder, né? Já dizia Michel Foucault. Então, é essa a questão em si. O Pajubá, que começa como uma tecnologia de sobrevivência, em pleno período de ditadura militar, né, como esse código linguístico realmente para se prevenir, para lutar contra o preconceito, contra a homofobia e principalmente contra a morte mesmo. Porque a gente sabe que muito já aconteceu da ditadura para cá.
né? Em plena década de 90, a gente teve uma operação que foi realizada em São Paulo, que ganhou muita notoriedade, que é a Operação Tarântula. Então, ali naquela época, você via que as travestis elas não podiam estar sozinhas, porque sempre que elas eram pegas sozinhas, elas eram mortas. Então, hoje, quando se fala que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, ainda tem gente que duvida disso, que discorda. Mas os números estão aí, os dados estatísticos, e realmente é só as pessoas, né, conferirem. Então, a gente pode sim conceituar o Pajubá como uma tecnologia de sobrevivência que surge justamente no auge do período da ditadura militar. É isso. Olha, a gente não programou, mas eu ia fazer exatamente esse relato, aproveitar o espaço, porque o Regis acabou de tocar numa situação muito séria, e eu queria ratificar aqui para você que está nos ouvindo, o Brasil no ranking global de assassinatos. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, liderando esse ranking há 15 anos consecutivos. Essa informação é monitorada e cruzada por duas instituições principais, cujos relatórios são as fontes oficiais mais utilizadas por pesquisadores, governos e ONGs. Eu vou dizer aqui as duas instituições principais. A TGU, Transgender Europe. Transmother Monitoring é o projeto global que monitora os assassinatos de pessoas trans em todo o mundo. Gente, só para vocês terem uma ideia, todos os anos eles lançam esse mapa global, mas o Brasil, historicamente, concentra cerca de 30% a 40% de todos os assassinatos registrados no mundo. A gente não pode ignorar um dado como esse. As instituições como um todo não podem ignorar. A escola, a universidade, a igreja, as forças armadas, as repartições, as instituições que se expressam no Estado brasileiro. E a outra é a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que também é a principal organização brasileira responsável por mapear esses dados internamente no país, tá? Então, assim, para quem quiser acessar o dossiê mais recente, foi lançado em janeiro de 2026, da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Só para ratificar, e você que nos ouve, compartilhar essa informação. Isso aqui precisa correr aí, inclusive na comunidade, nos bairros, nas ruas, nas pessoas que estão mais sensíveis à dimensão humana, que é a que nós estamos elevando aqui nesse momento. E vamos continuar, Regis. Mais uma pergunta sobre, ainda nesse bloco. A gente sabe que o Pajubá tem uma força essencialmente oral, vivida e transmitida nas ruas. Como surgiu a ideia, Regis, de organizar a gramática descritiva do Pajubá, que é o nome da sua obra, né? Como foi esse desafio de pegar essa tradição oral e provar a sua estrutura dentro de um sistema linguístico que é escrito? Antes de entrar, eu quero aproveitar que você falou do movimento ANTRA, né, que já vai, inclusive, puxar o gancho para a resposta dessa tua próxima pergunta. Tu vais perceber por quê, Daniel. Perfeito. Ninguém nem combinou, né? Isso que é legal. Gente, no movimento ANTRA, nós temos uma travesti que hoje ela é uma travesti muito conhecida, que se chama Giovanna Baby. E a Giovanna Baby, ainda na década de 80, ela colocou na cabeça que ela queria escrever algo que mostrasse esse código linguístico que já estava acontecendo. Nós temos que levar em consideração que Giovanna Baby hoje, ela é uma travesti com mais de 60 anos de idade. E isso no Brasil, meus amores, é um milagre. Por quê? Porque a estimativa de vida de uma travesti no Brasil é de no máximo 35 anos de idade. Então, quando você vê uma travesti que se prostituía nas ruas, que conseguiu, inclusive, viver depois do vírus da AIDS, é um total milagre.
E Giovanna Baby, durante muito tempo, ela sempre trouxe essa ideia de que ela precisava escrever sobre isso. E aí, lá mais ou menos em 92, ela escreve uma obra chamada Diário de Bonecas, que foram os primeiros registros do Bajubá. Ela não usava, e até hoje ela não usa Pajubá com P, ela usa o B, Bajubá, tá? Por quê? Porque ela fala que é um código linguístico das travestis e que nós, né, no caso, nós que eu falo, as outras letras da sigla, que é isso que eu quero dizer, né? Lésbicas, gays, bissexuais, queer. Então, assim, ela fala que nós que começamos a nos apropriar, né, de uma linguagem que era, e até hoje ela ainda, né, trabalha falando isso, que é das travestis. E assim, claro, ela tem total direito de falar dessa forma, e eu entendo por quê, até porque as travestis são as que ficam na linha de frente, e se hoje nós temos muitos direitos civis conquistados, né, ao ponto de hoje eu ser casado com meu marido no papel, sem dúvida, eu devo às travestis, né, eu devo ao sangue de muitas que morreram para poder conquistar esses direitos civis. E assim, em todas as entrevistas da Giovanna, ela costuma falar isso, né? Gente, não é Pajubá, é Bajubá. Isso eu acho engraçado. Mas só para deixar aqui bem claro, é só uma variante, gente. Tanto Pajubá quanto Bajubá, dentro do contexto de semântico, né, o contexto de significado, quer dizer a mesma coisa, tá bom, queridos? Só para deixar bem claro. Pajubá, a palavra Pajubá vem do Iorubá, para quem não sabe, e quer dizer segredo, tá? Se alguém quiser consultar melhor, pode ir no dicionário do Beniste, né, que é o dicionário Iorubá. E assim, lá ele vai dizer que Pajubá quer dizer segredo. Só que quando a gente utiliza Pajubá na comunidade LGBTQIA+, quando ele vai para as ruas, ele sofre um processo de ressemantização, ou seja, ele vai sofrer as variações, as modificações. E hoje o que é Pajubá? Pajubá é fofoca, é babado, né? É isso que é Pajubá. Então, assim, é interessante, e a gente tem que dar mérito, sim, a Giovanna Baby, porque na década de 90 ela conseguiu trazer as primeiras expressões no Diário de Bonecas. Claro, veio de uma forma muito tímida, né? Veio ainda, né, de uma forma, podemos falar assim, não tão linguisticamente reconhecida, viu? Mas, enfim, mas ela trouxe. Isso que é interessante. Por quê? Foram os primeiros registros, Daniel, de expressões do Pajubá. Vou dar um exemplo aqui. Lá no Diário de Bonecas, a gente vai encontrar Endaka. E hoje a gente não usa mais, né? Vamos falar assim, as gays mais novinhas não usam mais Endaka. Você fala, né? Aquenda Aneca do Cafuçu, ou Aquenda Aneca do Boy Magia. Não cabe na Endaka. Olha aí. Então, você pega e hoje você não vê a expressão Endaka, né? E Endaka é boca. Nada mais é do que boca. Por quê? Porque, assim como tudo que acontece na língua, as palavras, elas vão sofrendo, né, as mudanças, as variações. Isso é normal, por conta da dinâmica da língua. E assim, então, quando eu tive acesso a primeira vez ao Diário de Bonecas, eu pensei, nossa, que bacana, né? Uma ex-prostituta que foi para as ruas, óbvio, porque foi abandonada pela família, né? O lugar que mais você quer acolhimento, geralmente é o primeiro lugar que acaba te colocando às margens, né? E assim, eu tiro o chapéu, respeito muito, conheço Giovanna Baby como pessoa, ela sabe que eu falo de Pajubá também, e assim, tudo a gente tem sim que dar valor a quem vem primeiro. Eu acho muito legal a forma como a Giovanna coloca, inclusive na minha próxima
edição da gramática, né? Daqui a uns 5 anos, eu acredito, que é só a primeira edição, a de 2025. Aí eu vou dar um mérito maior e vou falar um pouco mais da Giovanna Baby. Inclusive, Daniel, eu participei recente do evento, né, que é o Pinch of Size, que foi o evento, é um evento internacional, e aí eu falei que, infelizmente, a academia ela só dá valor a quem fala em público e que tem títulos, né, quem é mestre, quem é doutor, quem é pós-doutor. Infelizmente, quando a pessoa ela não tem títulos, né, quando a pessoa não tem uma graduação, enfim, ela não é vista, ela não é ouvida ainda, né? Então, a academia, ela tem muito aí ainda esse preconceito, por mais que nós saibamos que muitas pessoas que mesmo não sendo mestre, doutor, pós-doutor, têm todo um conhecimento aí a compartilhar e também a nos ensinar, né? Que é o caso da Giovanna Baby até hoje. E assim, o que acontece? Depois vem a Aurélia, a dicionária da língua afiada, né, escrita por 2 jornalistas. Infelizmente, até hoje, só um apareceu na mídia, o outro ele se manteve no anonimato, né? São 2 autores, porém o Fred Lieb nunca apareceu, nunca. Ninguém sabe quem é Fred Lieb, até porque é um pseudônimo, né? Então, só quem colocou a cara a tapa, que foi para a mídia, que inclusive foi entrevistado pelo Jô Soares ainda, né, na década de 2000, ainda foi o Vitor Ângelo, né, que é o autor chamado Ângelo Vip, né, esse é o pseudônimo dele, como autor da Aurélia, a dicionária da língua afiada. E aí tudo começa por aí, Daniel. Eu simplesmente tenho conhecimento da Aurélia, eu sabia que na época a Aurélia, né, ela tinha sofrido uma censura, e aí eu pensei, nossa, vai ser muito difícil ter acesso a essa obra, mas eu acredito que ela é fundamental para a minha pesquisa. E aí eu mandei um e-mail, eu consegui o e-mail, né, o Vitor Ângelo, ele era já um jornalista renomado, né, inclusive ele tinha uma coluna até na Folha de São Paulo. E aí eu mandei um e-mail. E mandei com toda a esperança que eu tinha. E eu fiquei muito feliz. Ele me respondeu o e-mail. E eu tive acesso ao escritor da Aurélia, Dicionária da Língua Afiada, que foi aquela obra polêmica do Enem de 2018. Né? Então, assim, quando eu conversei com o Vitor Ângelo, inclusive no meu primeiro capítulo do meu livro, da Gramática Descritiva do Pajubá, eu mostro todo o processo, né, como foi o processo metodológico, né, como aconteceu. E lá eu falo do Vitor Ângelo, né, eu enalteço a figura dele, e eu fico até emocionado, eu sempre falo porque quando eu conversei com ele, ele ficou muito feliz em saber que um caboclinho da região, né, do Amazonas, estava escrevendo sobre Pajubá. Ele falou que jamais passou isso pela cabeça dele. Então, ele viu aquilo ali como algo de verdade, algo sensacional. E aí ele pegou e disse assim, no que você precisar de mim, não se preocupe, pode perguntar, e no que eu puder ajudar com informações, eu vou ajudar. Nossa, aquilo ali para mim foi maravilhoso demais, Daniel. E assim, para mim foi como uma espécie de validação, sabe? Poxa, o cara que já estuda isso há 40 anos da vida dele, que já passou por vários programas de televisão, que já passou, né, já foi entrevistado pelo Jô Soares, então eu pensava assim, cara, eu tô falando com esse cara, olha que legal, cara, que massa. E aí, eu botei quente, foi a partir daí que eu me debrucei, porque eu disse assim, como foi que você conseguiu, né, obter tantas expressões para formar uma obra com 1.300 verbetes? Aí ele pegou e disse assim, olha, algumas expressões eu cataloguei pelo Brasil, outras eu fui para Portugal, né, ele era muito viajado, mas ele disse, a gente ainda precisa partir mais ainda para campo mesmo, para ouvir mais. Então, aquilo ali me impulsionou. E aí foi quando eu coloquei na cabeça, quer saber?
se eu não for o primeiro a entrar para materializar o Pajubá e passar da oralidade para a escrita, quem vai ser? Então, eu me questionei. E foi quando eu levei para o mestrado e o programa de Letras e Artes, na pessoa do meu orientador, professor Valteir Martins, um dos melhores linguistas do Brasil. Ele simplesmente entrou de cabeça comigo na pesquisa. E aí começamos, né, o processo todo. E foi muito gostoso. Eu sempre fui aquele tipo de pesquisador que amava o que pesquisava. Então, eu saía por aí, eu já observava as expressões que eram faladas, né? Teve até um momento da pesquisa que eu descobri que já existia um pajubá lésbico. Nossa, aquilo para mim foi sensacional, porque até então eu só via muitos, né, gays, homens, falando. Eu não via as lésbicas falarem. Então, aquilo ali foi muito bacana. Só que aí o meu orientador, ele sempre foi muito cabeça. Ele falava assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos guardar isso como pano de fundo lá na frente para o doutorado. Ele sempre falava. E nós desenvolvemos. O que aconteceu? No primeiro momento, eu tinha que conceituar o Pajubá. Eu tinha que fazer o Pajubá ele ser compreendido como processo linguístico, né? E, claro, não só compreendido, mas aceito pela academia. E aí eu botei quente para entender o que era o Pajubá. Se o Pajubá era um pidgin, se o Pajubá era um idioleto, um socioleto, se era só uma gíria. Então, eu me debrucei para estudar esse fenômeno, né, o que seria no início. Hoje, óbvio, hoje a gente não se preocupa mais em conceituar, porque o Pajubá está na boca do povo, né, ele se popularizou. Mas naquela época, né, a gente está falando de 2012, 2013 ainda. Então, naquela época não se falava Pajubá, né? Nunca vi, nunca ouvi, e nem ouço falar, era mais ou menos assim. E é isso que é interessante. Então, no primeiro momento, eu busquei justamente me debruçar na origem do Pajubá, por isso que eu comecei a estudar um autor chamado Peter Fry, né? Ele tem uma obra que se chama Para Inglês Ver, para as pessoas que querem estudar mais sobre linguística queer, né? Ele é um antropólogo, Para Inglês Ver, e lá ele traz um capítulo que ele fala da homossexualidade nos cultos afro-brasileiros. Nossa, e aí eu comecei a entender mais esse universo. Aí eu comecei a compreender mais porque os cultos afros eram os que melhor acolhiam, né, os LGBTs. E eu fui me empolgando cada vez mais, e foi dando certo, e eu fui escrevendo, e aí foi quando eu me dei conta, Daniel, de que estava se transformando numa gramática. Quando eu vi que eu já estava começando a registrar processos, né, de morfemas, processos de formação de palavras, quando eu vi que eu já estava trabalhando o campo de antonomásias, a metáfora do Pajubá, então eu disse, caraca, o que é isso? No primeiro momento eu fui na veia da fonética e da fonologia, né? Então fui vendo os processos, né, que ocorrem na língua de maneira comum, que a gente estuda, né? São processos, a gente chama de processos metaplasmáticos, é quando há aquelas perdas, né, de letras, ou acréscimo de letras, enfim. E aí, depois eu fui expandindo, e eu fui me dando conta que estava realmente se transformando numa gramática. Só que o ponto principal da minha dissertação, na época em que eu defendi, foi o Pajubá como código linguístico de identidade, né? O Pajubá como código linguístico identitário, né? Então, assim, esse foi o ponto mais forte da dissertação. E depois de 10 anos, né, da defesa, eu começo a conversar com o Marcionino, que é o meu editor-chefe da Parábola, né, editorial, e juntos a gente vai conseguindo fazer uma obra muito bonita, né, como ficou o resultado da gramática descritiva do Pajubá. E foi interessante porque, logo no primeiro momento, ele, quando leu a primeira, né, quando ele leu ainda o manuscrito, ele disse assim, meu Deus, que obra é essa? Ele gostou muito da minha linguagem, né, porque a minha linguagem é uma linguagem insurgente e poética ao mesmo tempo. E ele pegou e me perguntou,
se era realmente uma gramática, se nós daríamos o nome de gramática. Porque quando se pensa em gramática, as pessoas pensam na gramática normativa, a gramática que ensina regras, né? E aí, tanto que eu falei para ele, sim, Marcos, é uma gramática, mas não é uma gramática normativa. Eu até brinquei, eu disse, pelo contrário, é uma gramática que vem contra normas, é uma gramática descritiva. Por quê? Porque a gramática descritiva, ela vem justamente para descrever os fenômenos, sem ficar dando juízo de valor. E por isso que se tornou, né, uma gramática descritiva do Pajubá, porque parte da escuta, parte da fala da comunidade LGBT, levando em consideração que na época eu não entrevistei somente travestis, transexuais, né, lésbicas, não, eu fui além. Eu cheguei a entrevistar, para você ter ideia, eu consegui entrevistar um crossdresser, que é muito difícil, né, um crossdresser se pronunciar. Então, e aí eu entrevistei garotos de programa, né, bissexuais, e também entrevistei pessoas heterossexuais, porque eu queria ter uma visão de como é que o Pajubá estava começando a se expandir ao ponto de chegar às bocas de pessoas que eram fora da comunidade LGBT. E por aí foi, tá? Muito bem, eu acho que eu quero destacar a linha de exposição do Regis nessa pergunta, né, gente? É muito oportuno e sensível da sua parte, né, Regis, resgatar a história do antes, né? Falar sobre os ombros de quem já atuou nesse campo gramatical. Isso está registrado aí, você viu. E olha, gente, a gente acredita, Regis, que a gente começou bem o nosso primeiro bloco. Já tá subindo aí, olha só esse samba enredo aí. Paraíso do Tuiuti. Tá subindo aí, você vai passar aí um minutinho. Ouve um trecho dessa canção e daqui a pouquinho a gente retoma o nosso segundo bloco. A cada 34 horas, há um assassinato de pessoa LGBTQIAPN+, colocando o Brasil como número 1 neste tipo de morte violenta. Por isso, trazer luz à história de Chica Maricongo é fundamental. O paraíso do Tuiuti é Chica. Todas somos Chica. Chica vive na fumaça. Meu povo, canta! Canta, Tuiuti! Vim da África, mãe, mas se a vida é vã, em banda me fiz, em gangue é raiz, eu pego o couro na unha. Canta pra Exu! Pra fazer fuzuê. Mojubá, oi marado, fubá e dendê. Mojubá, aguentar sem xoxá, pra fazer fuzuê. Mojubá, oi marado, fubá e dendê. Só não venha me julgar, pela boca que eu beijo, pela cor da minha blusa e a fé que eu professar. Não venha me julgar, eu conheço meu desejo. Este dedo que acusa não vai me fazer parar. Faz tempo que eu digo não ao velho discurso cristão. Sou um manicongo, há duas cabeças em um coração. São tantas e uma só, eu sou a transição. Maravilha, estamos de volta. Olha só, que samba enredo, hein? Que potente, né? Que letra, que música. A gente dá espaço e abre espaço no nosso podcast, nesse episódio do Trilha da História, para falar de um tema muito importante, gente. História e resistência, da gramática Pajubá à performance visual. Hoje quem está com a gente é o professor mestre Renato Regis Barroso, professor que acabou de lançar uma gramática que a gente já... você que perdeu
a primeira parte, volta aí para você acompanhar direitinho o que ele já apresentou para nós. Agora nós vamos avançar, falar um pouco sobre as expectativas, os prognósticos aí para o futuro, né? Para o tempo presente e futuro, Regis. Eu queria retomar agora o nosso segundo bloco de perguntas, então. Regis, entendemos até aqui que tudo começa pela oralidade, depois vem a escrita. Mas o poder de discurso não vai muito além? Existe uma semiótica do Pajubá. O que seria o Pajubá visual, pensando hoje esse universo potente da cultura visual que emerge nas telas? É interessante demais, porque quando a gente fala em semiótica, para quem não é da área da linguística, a semiótica ela trabalha com signo linguístico, gente. Esse signo ele pode ser em formato de símbolos, né, como a cruz, por exemplo, que geralmente as pessoas remetem ao cristianismo, né, pode ser através de ícone, como, por exemplo, nós que somos do universo LGBTQIA+, existe um ícone, né, no universo gay que é a Cher, para quem não conhece, tá? Para as gays novinhas, geralmente é Beyoncé, mas para quem é realmente, né, da década de 80, década de 70, é a Cher, sem dúvida. E assim, existe o ícone, existe o símbolo, né, que são processos semióticos. Então, quando a gente pensa na semiótica, a gente vai pensar no campo da imagem. E essa projeção da imagem faz a gente compreender que o Pajubá vai muito além da oralidade. Por quê? Quando você fala, né, vamos lá, só para entender melhor. Lembra que a fala individual, né? E assim, a oralidade, ela é marcada por hesitações, né? A oralidade é marcada por pausas, a oralidade é marcada por gestos. E a oralidade, ela já traz em si uma certa performance, só para entender melhor. E assim, quando a gente materializa o Pajubá da oralidade para a escrita, a gente está trazendo e constituindo um sistema linguístico, né? O que torna algo dentro do processo realmente linguístico, acima de tudo, é quando você consegue fazer essa materialização. E assim a gente acaba transformando o Pajubá numa língua mesmo, né? Uma língua da comunidade. Só que a gente tem que levar em consideração que essa questão performática, ela já existe há muito tempo. E a gente pode colocar como exemplo Ney Matogrosso. Por quê? Porque Ney Matogrosso ele surge ali no auge da ditadura, com uma vestimenta que era totalmente diferente de se ver num homem. Tanto que ele foi chamado a atenção várias vezes, né, quando ele gravava para os programas, por conta do olhar, né, enigmático, aquele olhar lindo de Ney Matogrosso, por conta, né, da sua performance de dança mesmo, e por conta da roupa que ele usava. Isso é Pajubá visual, só para as pessoas entenderem, né? O Pajubá visual Fala. Regis, só um comentário. Inclusive, você faz referência, eu me lembrei ainda da banda Secos e Molhados, né? Esse período, bem anterior à carreira solo dele, né? Exatamente, na banda Secos e Molhados, porque aquela banda ela era, né, composta por 3 pessoas, das quais 2 eram héteros. Então, os próprios colegas dele, volta e meia, ficavam chamando a atenção, né, do Ney, né, bora voltar. Não pode ser assim, não pode ser assado. Então, mas mesmo assim, era tão natural, né, a performance do Ney Matogrosso, que não tinha como. Era algo muito, muito demais. E o que acontece? Para, até mesmo para surpresa de muitos, ele começou a ganhar o gosto do público, né, daquela forma, né, que ele se apresentava. E sabe o que é interessante, que a gente tocou no nome do Ney Matogrosso? Vou já voltar para o Pajubá visual, prometo, galera. Mas assim, foi interessante tocar no nome do Ney Matogrosso, porque até hoje o Ney, ele ainda está fazendo show, né? Para quem não sabe,
O Ney, então, ele está hoje com 82 anos de idade e tem meu Deus, eu invejo demais. Ele tem uma resistência física que eu acredito que inveja a muita gente, né? Então, ele ainda consegue fazer a mesma performance, ele consegue trabalhar com os mesmos olhares. E outra, a voz. Ele consegue trabalhar uma voz aveludada, né? Uma voz que, nossa, é uma voz que acaba contagiando as pessoas. E é interessante a gente parar para pensar, porque inúmeras vezes o Ney Matogrosso foi questionado sobre a sua sexualidade. E eu sempre gostei muito da resposta que ele deu, e até hoje ele dá, que é: eu não preciso falar para ninguém sobre a minha sexualidade. Eu sou quem eu sou. Eu acho isso muito bacana, de verdade, porque hoje, por exemplo, as gays mais novas que não conhecem a história, né, de Ney Matogrosso, elas veem isso como algo ofensivo. Mas quem entende o discurso e quem passou pelo período, né, do auge do período da AIDS, que passou pelo período da ditadura militar, entende quando ele fala isso, né, que ele, por si só, ele não precisa ficar falando para os quatro cantos do mundo sobre a sexualidade dele. Né, e por isso que ele é a grande representação do universo queer, do que é o queer, porque o queer é isso, é o diferente, né? Naquela época, o pessoal falava muito que ele era andrógeno, enfim. Né? Então, assim, é interessante a gente parar para pensar nisso. Então, essa performance do Ney é um pajubá visual. Assim como hoje a gente vê as figurinhas, né? As figurinhas são processos semióticos, são imagens. Então, nós temos emojis, nós temos as figurinhas e, principalmente, os memes. Quantos memes nós vamos ver, né, a questão da presença do pajubá? Inúmeros. Uma figurinha que hoje até homens héteros usam, o leque, por exemplo. Né? Eu tô me lembrando das tuas figurinhas. E assim, gente, é muito legal, porque inclusive eu falo da onomatopeia do leque na minha gramática, né? Eu já falava na minha dissertação e falo na minha gramática. Então, tudo isso, os emojis, as figurinhas, quando a gente pensa nos memes, né? Quando a gente pensa nas performances drags, tudo isso a gente está vendo um pajubá visual. Lembrando, Daniel, porque eu sei que você é só um pouquinho mais novo do que eu, né? Porque eu já sou purô. Então, assim, o que acontece? Na década de 80, para quem não sabe, no programa do Silvio Santos tinha uma parte do programa que era dedicado ao concurso de transformistas. Gente, nós estávamos anos, olha aí, anos-luz naquela época. A gente está falando de década de 80 ainda, na verdade. Então, assim, já existia no show de calouros, né, o Silvio Santos levava as grandes transformistas brasileiras. A gente chamava de transformistas. Só para deixar claro, gente, ainda não se usava o termo drag. O termo drag, ele vai ganhar essa reverberação no Brasil a partir ali da década de 2000, principalmente quando cai no gosto do público o programa, que é o programa RuPaul Drag Race, né, que é o reality, é o maior reality drag que existe no mundo. E daí vem a expressão do drag, né, lá do estrangeiro, e começa a se corporificar, porque a gente sabe que brasileiro adora uma palavra estrangeira, né, e logo pega e vicia. Então, aí que se usa, começa a se usar o termo drag, certo? Só que a gente vai ver aí outras grandes figuras que envolvem o pajubá visual. Quer ver um exemplo? Elke Maravilha. Quem conheceu Elke Maravilha, ela parecia uma drag queen. Meu Deus, tinha gente que tinha dúvida se ela era realmente mulher, né? Então, assim, é maravilhoso demais quando a gente, né, consegue trazer, né, essas personas desse universo, desse pajubá visual. E a outra é a Xuxa, né? Inclusive, o próprio documentário da Xuxa mostra bem, né, as várias roupas que ela usava. E era engraçado que ela falava que ela se sentia como se ela fosse uma boneca. E as indumentárias, enfim, tudo isso é pajubá visual. É isso que é interessante, porque a gente, às vezes, a gente percebe que pessoas que são realmente dentro da comunidade
não tem tanta propriedade para falar, né, sobre tudo isso. E por isso que a gente tem que pesquisar, tem que estudar. Independente da área em que nós estejamos atuando, a gente tem sim que se informar. Então, isso tudo são exemplos de pajubá visual. E olha que eu não toquei, né, nos personagens da televisão brasileira. Até porque vocês vão ter esse gostinho no meu doutorado, né? Que eu vou trabalhar com o pajubá visual. Eu vou trabalhar justamente com o pajubá visual na mídia televisiva. Então, a gente vai pegar desde os primeiros personagens ali das novelas, né? A gente vai trabalhar com personagens como Zé Maria de Chica da Silva, a gente vai trabalhar com personagem também de programas, né, da época, de Vivo Gordo, Chico Anísio, tem muitos, mas muitos exemplos que a gente pode, óbvio, né, citar, mas tem um que acabou ganhando muito, né, ou melhor, dois, que ganharam demais o gosto do público. Um foi o Félix, né, o Félix com seus bordões, que marcaram, né? E o outro foi o Cro, né? Então, assim, tanto que fizeram até um filme, né, com o Cro, de tanto que ele ganhou, né, evidência, né, de Verdade. Então, tudo isso é interessante para que a gente comece a pensar que esse pajubá, que era oral, foi para a escrita, né, e acabou ganhando mais ainda esse espaço visual. Porque hoje a gente vive essa cultura da imagem, né, essa cultura visual é muito forte. E é isso que faz com que, muitas vezes, jovens prestem mais atenção. Né? Foi essa época que a gente via ali pessoas que ficavam horas e horas lendo uma obra ou assistindo a um vídeo, né, um pouquinho mais longo. Não, hoje você quer ver geralmente aquilo que é muito rápido, né? Vai passando ali a tela e vai vendo. Então, é dessa forma também que a gente tem que colocar em evidência que o pajubá visual, ele começou a ganhar mais destaque ainda, né? A partir desses vídeos curtos, né? Os reels, os shorts, enfim, são vários processos que a gente pode, sim, entender como pajubá visual. Gente, que aula, né? Eu não imaginava que ia ser tão bom assim, Regis, porque você está dando aqui realmente elementos norteadores dessa cultura. Portanto, gente, a gente já vai chegando ao final e a gente quer uma última pergunta aqui ainda para o Regis, antes de a gente encerrar. Regis, diante disso tudo que você já abordou, né, nessa recapitulação, nessa verdadeira aula que a gente recebeu aqui, como você vê, como você observa o impacto histórico dessa linguagem atualmente, né, dessa performance, que antes eram códigos de resistência de marginalizados, agora ocupando as telas, o imaginário popular, a cultura, né, se estabelecendo na sociedade atual? Nossa, eu vejo isso, para mim, né, a visão do Regis, pesquisador de pajubá há mais de uma década, eu vejo isso, Daniel, como uma grande vitória, de verdade. A gente sabe que o pajubá, ele acabou ganhando muita notoriedade quando veio a questão no Enem 2018, quando aquela pessoa que a gente não cita nome, né, enfim, o Valdemar, quando ele veio e falou muito mal do pajubá na época, isso tudo fez com que a gente acabasse ganhando mais notoriedade no Brasil todo. Essa que é a verdade, né? Inclusive foi na época em que a minha dissertação acabou viralizando e meus seguidores, eles saltaram da noite para o dia, né? Tanto aqueles que gostavam quanto os que não gostavam, que a gente tem esses dois lados, né? A questão dos haters, né? A gente sempre tem aí esse público que não gosta e vem com tudo em cima. Enfim, mas a gente faz do limão a limonada. Então, eu percebo que esse código de resistência, né, que por anos, né, foi marginalizado, para alguns ainda se torna, né, marginalizado, eu percebo que quando entra na mídia televisiva, mesmo de forma um tanto
caricatural no início, né, dessa forma um tanto carnavalizada, como a gente vê ainda alguns humoristas, né, fazendo uso, né, do Pajubá dentro dessa perspectiva, mas a gente vai ver ali, por exemplo, o Ferdinando, né, com um programa chamado Ferdinando Show, que ali ele mostrava Pajubá em todos os seus episódios. E a gente deve muito também a uma outra figura que acabou ganhando o Brasil, que foi o Paulo Gustavo, né, de quem a gente sente muita falta até hoje, sem dúvida. Então, assim, a gente percebe, né, essas pessoas entrando nas telas das famílias. É interessante, Daniel, a gente parar para pensar, porque vamos voltar um pouquinho aqui na história. Nós tivemos uma travesti que ela era conhecida como a travesti da família brasileira, conhecida como Rogéria. E a Rogéria participou, né, foi a primeira travesti a participar de uma novela global, né, ela participou de Tieta do Agreste. Então, por aí tira, quando a gente percebe uma representatividade, né, uma travesti atuando numa novela, nossa, isso foi de uma dimensão impactante, né? Por aí você tira. E depois vem a Nani People também atuando nas novelas. Então, isso para mim hoje, né, ver essas figuras que durante anos e anos só participavam de programas de auditório, né, podendo fazer parte de uma novela televisiva brasileira, nossa, ocupar esses espaços, né, esse espaço de tela, eu não tenho nem palavras para isso, né? E aí a gente vai também hoje ver personagens que estão aí atuando na novela. Recentemente terminou uma novela que nós tínhamos uma mulher trans, né, a coisa mais linda. Então, assim, é encantador você perceber que, aos poucos, a sociedade está começando a entender que a sigla LGBTQIA+, né, ou melhor, LGBTQIAPN+, ela não é só uma sopa de letrinha. Inclusive, eu trago isso, Daniel, no meu último tópico do último capítulo da minha gramática, né? Eu explico de uma forma, assim, até um tanto mais leve, né, e até um pouco mais humorística, o que significa cada sigla, né, da comunidade. Então, perceber pessoas trans participando desses espaços hoje, para mim, é mostrar a potência que a língua consegue proporcionar. Fazendo uso aqui, né, das palavras do meu divo linguista maravilhoso, professor Fiorin. O professor Fiorin, ele sempre fala que a linguagem, ela é um ato político. E eu concordo plenamente. Ela é mesmo. E o Pajubá, ele acabou se tornando uma bandeira contra o preconceito, né, uma bandeira que consegue mostrar o quanto as pessoas que hoje falam não têm vergonha de falar. É a questão identitária, né? Então, assim, perceber que esse Pajubá, que até então, há quase 15 anos, as pessoas não sabiam o que era, e algumas já falavam, e hoje perceber esse Pajubá sendo trabalhado no imaginário popular, né, dessa maneira tão viva, isso é para mostrar que realmente a língua tem muito poder. Dentro da cultura de um povo, a língua, eu sempre falo, a língua é o que mais tem poder. E recentemente a gente viu que isso foi muito brecado dentro do sistema político, Daniel. Né? Tem um artigo que eu escrevi, amores, que se chama Linguagem Neutra, né? Um artigo que eu escrevi e falando justamente sobre essa questão que envolve a não aceitabilidade dessa linguagem neutra sendo trabalhada. Então, várias câmaras, vários deputados entraram contra a linguagem neutra. Então, assim, é interessante você perceber que, mesmo com tudo isso, continua reverberando. Porque não dá para enjaular, não dá para engaiolar, não dá para colocar dentro de uma caixinha e deixar ali. Durante muitos e muitos anos, muitos tiveram que viver
dentro dos armários. E hoje, perceber que você fala pajubá, que você vive pajubá, é mostrar que você não quer mais voltar para o armário e que não tem por que mais voltar para o armário. Regis, essa sua última fala nos enche de esperança, porque, gente, eu lembrei de um poema de uma filósofa que um tempo atrás até aparecia mais na mídia, que é Viviane Mosé, e ela tem um poema que é Receita para lavar a palavra suja. E tem uma parte dele que traduz um pouco isso que o Regis sinalizou para nós, quando diz que a palavra não diz nada. O que diz é o acordo estabelecido entre aquele que fala e aquele que ouve. Depois de você ter ouvido tudo isso que foi falado pelo Regis aqui nesse episódio, será que nós temos um acordo de ouvi-lo? Essa é a pergunta que se faz, porque ouvir por ouvir não é apenas a questão da nossa audição aqui, do ouvido que capta uma voz, mas é de ouvir consciente, é de traduzir isso para o dia a dia, para o cotidiano, porque o que vai reverberar uma sociedade mais justa, mais igual, mais humana, é a percepção que você tem do outro que está falando. E acho que você fez isso de uma maneira esplendorosa, meu caro. Esse episódio, eu fico muito agradecido por esse momento que nós tivemos aqui. Estamos chegando ao final. Eu queria que você deixasse aí os seus agradecimentos finais, suas considerações finais. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, ao público que interage, né, nas trilhas, com o projeto do Daniel, com o Luciano e os meninos da história, né, essas trilhas da história, que a gente possa fazer com que esses momentos se tornem realmente momentos únicos, né, que a gente possa crescer enquanto pesquisadores. Eu sempre apelo demais para que pessoas escrevam mais sobre o universo da linguística queer, né, que envolvam um pouco mais a teoria queer. Eu estou muito orgulhoso, essa semana a minha orientanda, que é uma mulher trans, Daniel, vai defender o TCC, né, a monografia, trabalhando com pedagogia queer. Então, assim, hoje, encontrar pessoas que vão lá no meu Instagram, agradecer por ter conseguido, por meio do meu primeiro trabalho, ter conseguido ali enxergar alguma lacuna que precisa ser preenchida enquanto pesquisadores. Nossa, para mim isso não tem tamanho, sabe? É algo que me preenche enquanto pesquisador, sem dúvida. É saber que tem mais pessoas que querem pesquisar sobre linguística queer, né? Hoje eu tenho até mesmo, nossa, hoje foi o dia de felicidade, né? Hoje saiu o artigo que eu falo sobre teoria etno-queer, né? Que agora eu também estou escrevendo sobre... Que legal, gente! Sobre, né, as comunidades indígenas e quilombolas, ou seja, indígenas LGBTs e quilombolas LGBTs. Então, assim, gente, porque são pessoas que são marginalizadas duas vezes, né? O indígena, ele já é marginalizado por ser indígena. Agora, imaginem ser ainda o indígena LGBTQIA+. Então, para refletir e ver pessoas começando a realmente entrar nessa seara com a gente, em querer pesquisar, em querer encontrar, né, esse momento de escuta, tá? Porque nós, enquanto acadêmicos, enquanto pesquisadores, enquanto professores, nós temos que nos voltar cada vez mais para esses espaços, mas sempre nos colocando no papel de escuta, né? Então, ouvir e conseguir escrever, partindo daquilo que você ouviu, é algo mágico. Então, que mais pesquisadores venham para a seara do campo da linguística queer. E eu estou aqui para contribuir no que for possível. Por isso, qualquer coisa, contem comigo.
Mande sua pergunta para o Regis, seu comentário, não deixe, olha, são todas as plataformas, gente, que a gente está transmitindo esse podcast. Regis, deixa aí rapidamente, porque o Regis é um cara muito ativo nas redes sociais, eu vi o artigo que ele publicou, tá nos stories dele. Deixa teu Instagram aí para o pessoal já seguir, Regis. Gente, o meu Facebook é Renato Regis, né? Porque as pessoas que são mais antigas que nem eu amam o Facebook. Já os Bem mais lembrado. os mais jovens gostam muito do Instagram, né? O meu Instagram é Profeshow, né? Não se escreve igual professor, gente. Só a inicial, né? P-R-O-F-E, Profe. Aí coloca o show no final e junta tudo. Profeshow é o meu Instagram. Podem lá, Show de bola. Se tiverem alguma dúvida, a gente está lá para ajudar. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Regis. Gostaria de, então, agradecer ao Regis a você que nos ouviu até aqui. Segue o nosso Instagram, segue o Instagram do Regis, acesse os episódios nas demais plataformas, encaminhe esse episódio aí para muita gente ouvir. A gente agradece e é isso, gente. Até o próximo episódio do Trilhas. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Regis. Tchau, querido. Tchau, galera.